E aí, galera do Tá Voando, nós vamos hoje fazer a correção da atividade de vocês, que eu já tinha passado na sala de aula. Mas antes eu quero dar uma lembrada com vocês sobre o gênero que a gente estudou, que foi o gênero biografia, tá? Vocês lembram, né, que a gente leu um texto de Fernando Pessoa, com a biografia de Fernando Pessoa, só que antes disso na aula eu pedi para as meninas virem à frente para poder falar sobre alguma personalidade famosa ou não que elas admirassem, né? Aí vieram na frente e falaram a respeito de um cantor, que agora eu não me lembro qual é o nome, mas eu gostaria só que vocês recordassem desse período da aula para lembrar o gênero que a gente está estudando agora, que é biografia, né? Quando a vida de uma pessoa é escrita, alguém escolhe uma personalidade, alguém que serve de influência na sociedade, em algum dos âmbitos, né, que a gente conhece. Nesse caso que a gente tem um grande influenciador da literatura, né, que foi Fernando Pessoa. Eu gostaria só de relembrar isso com vocês. Vocês lembram também que a gente leu o texto, né, sobre a vida dele, tá? A gente entendeu aí o que é heterônimo, né, o que é um pseudônimo também, eu já falei com vocês. E agora eu trouxe a correção da atividade, que eu já passei, tá? E essa foi a que vocês começaram a fazer na sala, tá? Então, depois de lido o texto sobre Fernando Pessoa, a gente vai corrigir a atividade, que eu já coloquei aqui para ficar mais fácil, tá? Vamos lá. A primeira questão, ó. Por que Fernando Pessoa foi morar na África do Sul quando criança? No comecinho do texto tá lá escrito por que ele foi morar na África do Sul, né? Ele perdeu o pai muito cedo e a mãe dele se casou com um comandante e se mudou para Durban, na África do Sul. Então, essa é a resposta, porque a mãe dele se casou com um comandante e foi morar em Durban, na África do Sul. A segunda questão pergunta o seguinte: quais são os heterônimos mais importantes criados pelo autor? Lembra lá daquele tanto de personalidade que ele criou? Temos ali, ó, Roberto Caeiro, Álvaro Campos e Ricardo Reis, tá? Álvaro Campos, Ricardo Reis e Roberto Caeiro. Tá? É a resposta aí da segunda questão. A terceira nós temos, além de poeta, Fernando Pessoa trabalhou em quais áreas? Também, logo no começo do texto, diz lá o tanto de coisa que ele fez antes de se tornar um poeta, né? Nós temos editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, tradutor e crítico literário. Essas foram algumas das funções exercidas aí por Fernando Pessoa. Quarta questão. Biografia significa, ao pé da letra, escrita da vida. Pensando nisso, qual seria o início e o fim de uma biografia, né? Se é uma escrita da vida, gente, naturalmente, o início seria o nascimento e o fim seria a morte da pessoa que está sendo biografada. Vamos lá então, galera, a questão número 5, tá? Fala assim, segundo o texto, Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888 e morreu no dia 30 de novembro de 1965. Sobre sua vida, analise as afirmações a seguir. Primeira afirmativa aí. O livro Mensagem é uma obra póstuma. Vamos ver? Nota no texto. Lá onde está escrito assim, a obra, no segundo parágrafo, começa assim. Em vida, publicou apenas um livro de poesia em língua portuguesa, como Fernando Pessoa. A Mensagem, 1934, tá? Em vida. 1934, um ano antes dele falecer. Então, essa daí, tá? Está errada. Vamos à segunda afirmativa. Pessoa viveu 47 anos e morreu em decorrência de problemas provocados pelo alcoolismo. Vamos ver lá qual foi a causa da morte dele, gente. Lá no quarto parágrafo da página 96 fala assim, em 1935, Pessoa começa a apresentar sérios problemas de saúde, provavelmente consequência do consumo excessivo de álcool, vindo a falecer prematuramente em 30 de novembro desse ano. Então, a afirmativa aí está correta, tá certo? A 2.
A terceira, Fernando Pessoa foi um homem muito introspectivo. Sobre ele, lá no segundo parágrafo, a gente pode ler o seguinte. No segundo ponto parágrafo fala assim: ganha destaque na escolha pelos seus escritos, chegando mesmo a receber algumas premiações estudantis. Tal aptidão, no entanto, não assegura a confiança nas relações interpessoais. Tímido, solitário, introspectivo. Essa também tá certa, tá? A questão certa aí seria a letra E, a segunda e a terceira. São corretas, beleza? A sexta questão fala assim: o gênero textual biografia busca relatar a vida de uma pessoa em ordem cronológica. Logo, um registro escrito de marcas pessoais, de lembranças e de fatos relevantes da vida. Sobre isso, responda as questões. Letra A. O texto lido contém marcas pessoais, justifique sua resposta. Lá no começo do texto, galera, tem assim, falando sobre a vida dele, ó, o relacionamento dele com a mãe e com o pai. Tá? Então a gente pode dizer que sim, né? E logo no começo do texto, quando há um relato de vivência com os seus pais, com os pais de Fernando Pessoa, certo? A letra B é uma pergunta de resposta pessoal, tá? Para você, quais foram os fatos mais relevantes da vida de Fernando Pessoa? E o que vocês acham, tá? A criação de todos aqueles nomes que a gente viu aqui na questão 2, né? A publicação de livros, ele exerceu várias profissões, no final escolheu ser um poeta. Para vocês aí, qual foi o que ele fez de mais importante, tá bom? Fica à vontade para responder essa. A sétima questão é o seguinte: um dos poemas mais famosos de Fernando Pessoa é Autopsicografia. Leia atentamente e, em conjunto com seu professor, faça uma pesquisa acerca das características do poema e logo após responda as questões. Vamos lá? Autopsicografia. Um poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Amei-te e por te amar. Olha que legal? Vamos lá. Sobre esse poema aí, tem as seguintes questões. Vamos lá. O que é uma autopsicografia? Observe que na formação da palavra entram elementos como auto, psico e grafia. 3 palavras aí com significados diferentes que formaram essa. Vamos ver? Vamos lá, gente. Primeiro, o que significa psicografar? Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Que é redigir algo ditado por espíritos. E quando se acrescenta os termos que eu falei aqui, que está aí na questão, auto e grafia, na verdade a gente acrescenta auto, porque já tem psicografia nessa palavra, né? O termo diz que o eu poético, vocês lembram que eu falei quem é o eu poético, né? A voz que fala dentro do poema, não é necessariamente o escritor, tá? O autor do poema, tá? O eu poético, o eu lírico, escreveu sobre o que era dito por ele mesmo, ele tirou de dentro da sua alma, da sua essência, para escrever sobre aquilo ali. Temos aí a letra B da sétima questão, que pergunta assim: com base na questão anterior, diferencie biografia e autobiografia, tá? Vamos lá, eu não cheguei a explicar isso na sala de aula, mas eu vou passar isso aqui para vocês agora. Vocês lembram que antes das meninas virem à frente aqui falar sobre o cantor que elas gostavam, o colega Hilton queria falar sobre a vida dele? Eu falei para ele assim, ó, agora você não fala da sua vida não, deixa as meninas falarem e depois você vem. A gente acabou não tendo tempo para isso por conta desse período aí que a gente teve que ficar em casa. Mas vamos lá. A diferença é a seguinte: uma biografia, gente, alguém escolhe uma personalidade, uma pessoa, um famoso ou não, e escolhe escrever sobre a vida daquela pessoa, tá? Aquela pessoa vai ser biografada por outra. Um escritor, um jornalista resolve falar sobre a vida de outra pessoa. Isso é a biografia, tá? A vida é escrita de uma outra pessoa. E a autobiografia, esse prefixo auto aí, refere-se a quem está falando, né? Então vamos lá, o que Hilton ia fazer lá na frente? Ia fazer a sua autobiografia, ele ia falar da vida dele. Então a diferença é essa daí, galera. Ó, a diferença de biografia para autobiografia.
A vida de alguém é escrita por outra pessoa, tá? Eu simplifiquei aqui o conceito para ficar mais claro. E autobiografia, uma pessoa conta ou escreve sobre si mesma, tá? Tá aí a diferença, beleza? Na letra C, pergunta assim. Na primeira estrofe, no entanto, há uma oposição ao que o título dá a entender. Que oposição é essa? Vamos lá. Autopsicografia é o título do poema, beleza? E o que ele faz? Ó, no início, o eu lírico diz como se não fosse falar dele mesmo. Ele fala em terceiro, ele fala como se fosse uma terceira pessoa. O poeta é um fingidor, tá? E o que acontece no final? Ele afirma, né, que o poeta não sente dor, mas logo no finalzinho ele diz, afirma não sentir dor, mas ao longo do texto ele diz senti-la sim, né? Lá no finalzinho ele ainda conta sobre o amor e a dor que o amor fez ele sentir, tá? Então essa aí é a oposição, tá? A resposta que eu sintetizei para vocês. No início o lírico diz, como se não fosse falar dele mesmo. Depois ele afirma não sentir dor, mas ao longo do texto diz senti-la, tá bom? É isso. Então vamos lá, pessoal, para a correção da atividade da página 37 sobre a biografia de Carmen Miranda, tá? Essa foi uma atividade que eu passei para casa já, então vocês já leram o texto, já responderam, agora a gente vai só corrigir, tá certo? Então vamos lá, a primeira questão pergunta o seguinte: que atividade provavelmente a mãe de Carmen Miranda exercia? Lá no comecinho não fala exatamente, tá? Que atividade era exercida pela mãe dela, mas explica o seguinte, que eles eram de família humilde, com vida modesta. Lá no segundo parágrafo fala assim, sua família levava uma vida modesta, pois seu pai montara um pequeno salão de barbearia. E o que a gente pode inferir disso daí? Que provavelmente a mãe dela era dona de casa, tá? Porque foi feita essa menção aí de vida modesta da família de Carmen Miranda. A resposta fica assim, provavelmente a mãe dela era dona de casa, já que o texto atribui o modo de vida modesto da família às dificuldades financeiras, porque ela teve que trabalhar muito cedo, vocês lembram dessa parte? Aos 14 anos ela já teve que trabalhar para poder ajudar em casa, certo? Segunda questão. Por que Carmen Miranda, no início de suas atividades profissionais fora da música, teve dificuldades em se adaptar ao trabalho? No texto também tem isso, porque ela passava a maior parte do tempo, pessoal, cantando, e isso fez com que ela fosse demitida muito rápido no trabalho. Isso está lá no 4º parágrafo, tá? Ela trabalhava numa loja de gravatas e numa chapelaria, e passava o tempo todo cantando. Então, isso fez com que ela fosse demitida dos empregos dela. Ela passava a maior parte do tempo cantando no trabalho. Terceira questão, vamos lá. Como foi o início da vida profissional de Carmen Miranda já como cantora? Foi fácil, gente? Tudo foram rosas? Não, tá? Embora ela tenha chamado a atenção de um compositor importante, Josué de Barros, né? O início não foi fácil, né? Ela teve aí algumas dificuldades para poder chegar onde ela queria. A resposta então da terceira fica assim: embora tivesse chamado a atenção do compositor Josué de Barros, o início não foi de sucesso. Isso só aconteceu em 1930, tá? Vamos lá. Quarta questão. De acordo com o ponto de vista econômico, o que diferenciava Carmen Miranda dos artistas da época, economicamente falando, galera? Lá no texto, fala assim, que ela foi a primeira cantora a fechar contrato profissional com a rádio. E até então, naquele momento, os cantores só recebiam quando fazia participação nas rádios. Ela não, ela tinha lá um salário fixo, ela era remunerada lá pelo contrato dela com a rádio, independente se ela faria uma apresentação naquele dia ou não, ela tinha a remuneração dela fixa, tá? Então, a diferença é essa, ao contrário dos artistas que só recebiam por apresentações feitas, Carmen Miranda foi a primeira cantora a fechar um contrato com a rádio, tá certo? A quinta questão, vamos lá? O fato que marcou definitivamente o nome de Carmen Miranda no cenário internacional da música. Que fato foi esse, galera? Volta lá no texto, tá? Ela teve lá as mãos, na página 36, no segundo parágrafo da página 36, mostra que ela teve suas mãos lá marcadas na calçada da fama em Los Angeles, nos Estados Unidos, tá? Isso foi um registro que configurou ela como uma
personalidade internacional, uma cantora internacional, tá? O registro de suas mãos na calçada da fama em Los Angeles. A sexta questão pergunta assim: a vida pessoal e a vida profissional de Carmen Miranda têm algo em comum? Na vida profissional dela teve, embora tenha demorado um pouquinho, não foi logo no começo, ela teve muito sucesso, tanto é que ela foi homenageada como cantora internacional alguns tempos depois, tá? Ela teve aí, como a gente falou agora, as mãos marcadas na calçada da fama. Só que a vida pessoal dela era um pouquinho conturbada, ela veio a se casar, tá? Mas teve um casamento, segundo o texto, um casamento falido, começou a fazer o consumo excessivo, ou seja, viciou-se em cigarro e álcool e que veio ocasionar problemas sérios cardíacos que levou à morte dela, né? Prematuramente, com 46 anos de idade apenas, tá? Isso tudo tá no texto. Olha como é que a gente fez a resposta. Não, pois enquanto fazia sucesso como cantora, sua vida pessoal era como um casamento falido, vício em álcool e cigarro e um problema cardíaco sério que causou a sua morte aos 46 anos de idade, tá? Fica aí a correção, espero que vocês tenham. Bom, galera, como agenda, tá? Vou passar para vocês aí a página de 38 a 40. Vocês vão ler o texto que fala sobre a biografia de Machado de Assis, tá certo? E responder as questõezinhas, 5 questões apenas na página 40, tá? E quero também de vocês uma produção textual, beleza? Como vai ser? Lá na página 41, tem assim, a hora de produzir. Essa parte geralmente a gente faz na sala, mas eu vou pedir para vocês fazerem em casa, tá? Até porque é por conta do momento, né? Nessa atividade, você escreverá sobre a vida de alguém, ou seja, será um biógrafo. Por isso, você deverá utilizar a terceira pessoa. Eu sempre lembro com vocês sobre terceira pessoa, primeira pessoa, tá? Terceira pessoa é de quem você está falando. Você vai trazer a realidade, a vida de outra pessoa para dentro do seu texto. Então, você vai usar sempre ele, vai usar o nome da pessoa, vai se referir em terceira pessoa, tá certo? Escolha aí, gente, uma personalidade que vocês admirem, tá certo? E faça essa biografia pra mim. Pode ser, tá? Você vai contar, ó, da vida, se a pessoa já morreu, você conta da vida até a morte. Se ela ainda tá viva, você conta até o ponto máximo, né? Até o momento atual, tá? E pode ser entre 15 e 20 linhas, tá? O mínimo aí, tá, galera? Alguns costumam passar, outros costumam não chegar às 15 nem às 20 linhas, mas para que fique um negócio bem legal, bem feitinho, tá? Eu peço essa quantidade de linhas. Lembre-se de dividir em parágrafos, galera. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Pelo menos aí 3 parágrafos dá para vocês fazerem com essa quantidade de linha, tá certo? Até a próxima com a correção aqui da biografia de Machado de Assis. E quando a produção de vocês eu vou corrigir em sala, beleza? Até mais!